A pior temporada de cada clube no século, lá do canal Eurofut. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Mesmo que você Vini seja um clube Júnior. grande, nada é garantido. Você pode ter mais Mbappé. dinheiro que os outros, mais torcida, mais tradição, mas se o time não mostrar dentro de campo, amigo, as coisas complicam. Tanto é que diversos clubes gigantes aí acabam tendo temporadas horríveis. E hoje a gente separou 10 clubes relevantes do futebol atual, fortes, pra falar da pior temporada de cada um nesse século 21. E a gente abre a lista com o PSG na temporada 2006-2007. Um clube que, pra quem vê hoje, né, cheio da milionário, grana, né? contratações bombásticas, ganhando praticamente tudo lá na França. Fica difícil imaginar que antes do investimento, às vezes o Paris passava por poucas e boas. E na temporada 2006-2007 foi assim. Ainda sem a grana do Qatar, o PSG se encontrava numa situação difícil. A equipe foi afundando na tabela da Ligue 1 até entrar na zona de rebaixamento. Chegou a ser o penúltimo colocado, faltando apenas 9 rodadas para acabar o campeonato. Nossa. Durante uma fase houve uma troca de treinador, a equipe conseguiu reagir e terminou a Ligue 1 daquela edição em 15º lugar, ficando 9 pontos acima da zona de rebaixamento e se safando ali do descenso, né? Mas nessa temporada os caras ainda tiveram algumas derrotas humilhantes para times muito pequenos. Perderam pro Valenciennes em casa, com 1 a mais em campo. Tomaram taca do pequeno Sedan e também do Auxerre. Isso no campeonato francês, né? Nas Copas, o desempenho também foi péssimo. Na Copa da França, o PSG caiu nas quartas de final pro Sochaux. Na Supercopa, tomou gol do Benzema e foi vice pro Lyon nos pênaltis. E o Lyon também foi carrasco dos caras na Copa da Liga, vencendo o PSG por 2 a 1 nas oitavas. E pra encerrar a temporada com chave de lama, ainda teve a eliminação pro Benfica na Copa da UEFA, perdendo o jogo de volta no finalzinho. Tá doido, perdendo tudo nessa temporada. Não brigou por título nenhum e ainda só foi se safar do rebaixamento no finalzinho do campeonato. Doido. Sem dúvidas um passado sofrido, mas que assim, o torcedor do Paris hoje, né, pode ficar tranquilo que nunca mais vai ver isso. Verdade, que todo em rebaixamento, ano a gente vai pra outro clube que dá... Porque tem que saber, todo ano o PSG ganha tudo lá na França, tudo. Só não ganha a Champions League, a gente sabe que eu acho muito difícil de ganhar algum dia. Pra chamar de grande hoje, mas que no começo dos anos 2000 ali tinha um patamar completamente diferente, que é o Manchester City. A gente volta lá pra temporada 2000-2001, a última vez que eles foram rebaixados no campeonato inglês. Ainda sem a grana dos Emirados Árabes e vindo de uma sequência terrível que incluiu, por exemplo, um rebaixamento pra terceira divisão nos anos anteriores. Mano. O City foi o 18º colocado naquela Premier League com algumas estatísticas absurdamente horrendas. Foi o segundo time que menos venceu, o segundo que mais perdeu, a segunda defesa mais vazada. E o pior, naquela época tinha um panorama assim na cidade de Manchester. O lado azul ficava azul de tanto choro, né? Enquanto o lado vermelho comemorava. O Manchester United reinando, né? Na época assim, né? O City rebaixado e o United campeão. Essa foi a realidade do Manchester City por décadas e mais décadas. Na Copa da Liga caiu nas quartas pro Ipswich Town e na Copa da Inglaterra nas oitavas tomaram um cacete do Liverpool por 4 a 2. Agora, um negócio muito interessante sobre esse City aí horrendo é que eles tinham 2 jogadores muito conhecidos, né? Primeiro o George Weah, bola de ouro, que nessa época aí já era veterano e fez algumas partidas pelo time, e o Alf Inge Haaland, que é o pai do Haaland, já conheço já esse cara. Então se a gente fosse fazer um paralelo com os dias de hoje, seria pegar um time que de vez em quando cai, por exemplo, o Burnley, e aí esse time é comprado, né? Daqui 15 anos o Burnley é uma potência, e tu pega um jogador comum do Burnley de hoje, tipo aquele Sanderberg, meio campista, ele tem um filho e lá em 2040 esse cara é um dos melhores jogadores do mundo, sacou? Jogando pelo um Burnley que ganha tudo. O futuro a gente não sabe, é verdade. Prever. Lá no comecinho dos anos 2000, alguém achava que o City ia ser a força que é hoje? Não, verdade. Nessa época de Ninguém 2000, achou. 2001, depois do Pep mudou tudo. Aceitado jogar no Citão, mas eu duvido e eu dó. E se o City caiu dentro das 4 linhas, o próximo item da lista é a Juventus, que foi rebaixada, a Juju, mano, a bela senhora. Foi na temporada 2005-2006, quando a Juventus foi impecável na Série A, perdendo apenas uma partida e terminando a temporada com o que seria o bicampeonato consecutivo. Só que enquanto a velha senhora comemorava o título ali, né, foram descobertas ligações entre o diretor da equipe, Luciano Modi, com membros do corpo de arbitragem italiana. E nas investigações foi confirmado que o Modi tinha o poder de escolher os árbitros dos jogos da Juventus.
Isso aí, de forma muito reduzida, foi o que até hoje é o maior escândalo de arbitragem da história do futebol italiano, o Calciopoli. E como punição, a Juventus não só perdeu o título da temporada anterior, 2004-2005, como pela temporada 2005-2006 não só tiraram o título deles, caraca, como foram velho, rebaixados nossa, pra segunda mano, que divisão. vacilo, Detalhe, mano. começando a disputa da Série B com menos 9 pontos. E é bem verdade que nessa temporada 5-6 aí, a Juve também foi vice da Supercopa da Itália e caiu na Copa da Itália e na Champions. Mas em termos de desempenho esportivo, com essa campanha muito boa no Italianão, não dá nem pra dizer que foi a pior campanha do século, né? Até porque aquele time tinha nomes assim fantásticos. Buffon no gol, Cannavaro e Thuram na zaga, Nedved, Del Piero e Ibrahimovic do meio pra frente. Só craque. O Capello como técnico. Então era um timaço, mas os escândalos fora de campo e o consequente rebaixamento deixaram uma marca vergonhosa na grande história aí da velha senhora, e por isso a gente escolheu aqui como a pior temporada deles no século. E se em clubes como a Juve, por exemplo, dá pra discutir qual que foi a pior temporada, chegando no Ajax meio que não tem discussão. A pior temporada deles é, sem dúvidas, a de 2023-2024. Eu ia falar que essa de agora, de hoje em dia, atualmente. Com o Maurice Stein, um técnico razoavelmente desconhecido, e foi tudo dando errado. O Ajax entrou na zona de rebaixamento da Eredivisie na 8ª rodada, demitiu o treinador, sem técnico foi jogar contra o PSV e tomou uma lapada de 5-2 que deixou o time na lanterna do campeonato. Fora Ajax de casa. na lanterna do campeonato holandês. Pô, isso aí não existe, cara. E tem mais, essa surra aí No gigante da Holanda. O Ajax foi saco de pancada dos rivais. Contra o Feyenoord, por exemplo, em 2 jogos na liga, o placar agregado foi de 10-0. Meu Deus, 10-0. Na moral, a torcida tacou sinalizadores no gramado, a partida foi interrompida com 3-0 e depois, quando jogaram o que faltava, ainda deu tempo do Feyenoord meteu mais um e o Ajax perdeu de 4. Como se não bastasse o desempenho horroroso dentro de campo, ainda rolou uma crise administrativa no clube, com o CEO sendo afastado, o que também ajudou a gerar uma revolta da torcida com fortes protestos. Mas calma, se você achava que as coisas estavam ruins, é porque você não ficou sabendo ainda das eliminações vexatórias do Ajax na temporada. Na Liga Europa, caiu num grupo que tinha esses times aí. Pô, com todo respeito, dava pra passar, né? Por só um o Brighton ponto, ali foi que era mais lanterna desse grupo. pouquinho E a eliminação levou os caras pra Conference League. E lá, eles tomaram simplesmente 4 tapas na cara do Aston Villa nas 8ª de final. Mas calma, que o Ajax chegou no fundo do poço e continuou cavando. Na Copa da Holanda, o Ajax enfrentou um time amador, o USV Hércules, da 4ª divisão. E foi eliminado. Exatamente. O Hércules, que nem deveria estar jogando no futebol holandês, deveria estar no futebol grego, simplesmente eliminou o Ajax. Bem verdade que o time do Ajax acabou conseguindo se recuperar um pouquinho, né? E foi avançando no campeonato holandês ali, terminou em 5º. Mas ainda assim, 5º pro Ajax no campeonato holandês é bizonho. E se considerar todos esses fatores aí que eu falei, foi uma temporada tenebrosa e absolutamente vexatória pra esse que é um dos maiores clubes do planeta Terra, né? E se o assunto é humilhação, por que não falar do Barcelona na temporada 19-20? 8-2, né? Esse jogado era 8-1. O Barcelona já pulando o vídeo pra frente. Naquela época, o Barcelona tinha feito alguns investimentos tenebrosos, algumas contratações que deram muito errado, e acabou dependendo muito, mas muito mesmo do Messi pra que as coisas não fossem completamente pro buraco. E se tem uma competição que serviu de amostra do tipo de humilhação que o Barcelona sofreria nessa temporada, foi a Supercopa da Espanha, quando eles caíram nas semifinais pro Atlético de Madrid, tomando uma virada no finalzinho com um gol e passe pra gol dele, Álvaro Morata. Essa eliminação aí custou o cargo do técnico na época, né, o Ernesto Valverde, e pro lugar dele veio o Quique Setien. E com apenas um mês no clube, o Quique já viu ali o seu time ser eliminado na Copa do Rei pro Atlético de Bilbao. Foi nas 4ª de final e já foi daquele jeito, né? Com um gostinho de humilhação, porque o gol saiu praticamente no último lance da partida. Já em La Liga, os blaugranas foram vice-campeões, ficando atrás do Real Madrid. A diferença terminou em apenas 5 pontos, mas ela engana muito, porque na verdade o Barça praticamente em nenhum momento ameaçou realmente o Real Madrid, né? E a real é que o futebol jogado não inspirava Vini Júnior controlando o Messi, caraca. Sem dúvidas a pior humilhação, vergonha e derrota que o time teve naquela temporada e que marcou essa temporada pra sempre aí na história desse clube, foi na Liga dos Campeões. Num contexto de pandemia, com os jogos sendo realizados em Portugal de forma única, né, sem jogo de volta, o Barça tomou uma sacolada de 8-2 do Bayern de Munique, sendo essa a pior derrota do Barcelona na história da Liga dos Campeões e a pior derrota da carreira de Lionel Messi.
Uma humilhação marcante que entrou pra história dessa mesmo. competição. E por que não pra história do futebol de clubes, né? É uma ferida daquelas que, assim, pode até sarar, mas deixa marcas. Por muito tempo isso aí vai ser sempre lembrado, né? E o detalhe, esse 8-2 veio com o Messi e Suárez em campo, beleza? Exatamente. O Barça teve outras temporadas no século que não foram tão boas, como em 2002, 2003. Mas o que mais agravou essa, além do desempenho pífio dentro de campo e também das humilhações que sofreu, foi a grave crise financeira, com o clube atingindo ali acabou, 1 bilhão mano, de euros com o Barcelona, na moral. E a crise administrativa que nesse momento já tava começando a borbulhar e alguns meses depois aí dessa temporada acabou causando na renúncia do Bartomeu, né? Inclusive, os estragos causados por esse homem e os seus asseclas nessa época aí continuam afetando o Barcelona até hoje. Inclusive, se você... Que até hoje o Barcelona tá sem dinheiro pra contratar grandes jogadores, ficar todo o tempo nessa dificuldade de ter dinheiro pra fazer contratação, pra ser mais forte o time nessas competições europeias. Então tá complicada a situação do Barcelona atualmente. Se quiser lembrar tudo que aconteceu, a gente tem um vídeo só falando sobre essa destruição do Barcelona nas mãos do Bartomeu. A gente permanece na Península Ibérica para falar agora do Sporting, que na temporada 2012-2013 também teve uma época ali que acho que praticamente todo mundo considera como a pior da história do clube nesse século. E por que isso? A gente sabe que em terras lusitanas, num campeonato português normal, digamos assim, né, as primeiras 3 posições vão ficar entre Porto, Sporting e Benfica. Mas são os maiores lá, né? Em 2012-13, os Leões conseguiram a façanha de terminar em 7º lugar a liga, simplesmente a pior colocação da história do clube no campeonato português. O mau momento dentro de campo também é explicado um pouco pelas trocas de técnicos, né? Eles tiveram 3 treinadores durante a temporada, 2 bem conhecidos no Brasil, né? O Sapinto e o Gesualdo Ferreira, e mais um interino, ou seja, um carrossel de comandantes ali em que ninguém conseguia dar jeito na situação. Fica difícil. E nas taças, o desempenho do Sporting também foi terrível. Na Liga Europa, eles foram lanternas de uma chave que tinha Genk, Basel e Videoton. Pô, os caras ficaram só atrás um time fraco que tem nome de programa da MTV, pô. E na Taça da Liga, eles ficaram num grupo que tinha Rio Ave, Passos de Ferreira e Marítimo. E não passaram. E para completar, na Taça de Portugal, o Sporting conseguiu enfrentar o Moreirense, que terminou a Liga Portuguesa em penúltimo lugar e rebaixado, né? Mas perdeu e foi eliminado. 3-2 ainda. É doideira como essa época aí foi absolutamente tenebrosa, só que é ainda mais doido que a gente olha esse elenco e na real tinham alguns bons nomes, tá? Rui Patrício, Eric Dyer entrando numa lista de bons nomes. Não, mas é um jogador decente, doido, né? Marcos Rojo, o Arias, o Elias e o João Mário. Mas os meus amigos benfiquistas podem ficar tranquilos, porque o Sporting não foi o único clube de Lisboa a passar vergonha nesse século, não. O Benfica da temporada 2000-2001 não fica muito atrás. Nessa época, as águias fizeram o que é pra muitos a pior temporada da sua história. Isso se deve a vários fatores, né? Começando pela Liga Portuguesa, onde o Benfica ficou na 6ª posição, a pior da história do clube. Já na Taça de Portugal, eles foram goleados nas oitavas de final pro maior rival, o Porto, por 4-0. Nossa, um show mano. do Alenichev, metendo 2 gols e um passe pra gol. 4-0. Mas pelo menos na Copa da UEFA, a atual Liga Europa, o Benfica deu show. Show de horrores. Foi uma eliminação vexatória ainda na primeira rodada, antes da fase de grupos, pro Halmstad da Suécia. Com todo respeito, até a pesquisa pra esse vídeo aqui, eu nem sabia que esse time existia, pô. Agora, vamos lá. Sabe o que é mais louco dessa temporada do Benfica? É que 2 dos 3 técnicos que eles tiveram viraram absolutamente lendários. O Jupp Heynckes, que naquele momento até perdeu as estribeiras com a pressão de comandar o Benfica, e o ainda desconhecido José Mourinho, que pediu um voto de confiança no seu trabalho e não foi atendido pela direção. No final das contas, essa aí foi a primeira vez em quase 50 anos que o Benfica não classificou para uma competição da UEFA. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofute, e se tu chegou até aqui é porque você está gostando do vídeo, né? E se tá gostando, não esquece de deixar o like ali embaixo, ajuda muito a divulgar o nosso trabalho para mais gente, beleza? Muito obrigado.
Agora imagina você ser o clube que mais gastou dinheiro na Premier League e no planeta Terra, pra no final da temporada ficar em 12º lugar. O Chelsea, a gente gastou mais de 1 bilhão, né? Da temporada 22, mais de 1 bilhão que eles gastaram. Sob nova direção, com a chegada ali do Todd Boehly, o Chelsea investiu empresário, apenas, né? 630 milhões de euros em contratações, inclusive pagando cerca de 120 milhões no Enzo Fernandes do Benfica. O torcedor geralmente sonha com uma janela assim, teu time fazendo um monte de contratações, supostamente melhorando o elenco, né? Mas o que parecia um sonho, no final das contas, virou um pesadelo. Essa foi aquela temporada em que eles demitem o Thomas Tuchel no comecinho, chamam o Graham Potter, que vai de mal a pior, depois demitem o Potter e acabam chamando pra tapar buraco simplesmente o Frank Lampard, que é um treinador medíocre. Foram ao todo 3 técnicos e mais um interino, e o resultado vocês já sabem. Começando pela Copa da Liga, quando eles foram eliminados na terceira rodada City, pro City, né? 2-0. Tudo bem, cair pro City atualmente é time normal, grande, né? Só que depois na Copa da Inglaterra, eles também são eliminados pro City. E dessa vez tomando uma lapada de 4-0. Tá louco. Nisso, a gente segue na Champions League, onde o Chelsea quase que por milagre conseguiu eliminar o Borussia Dortmund nas oitavas e passar pras quartas. Então foi uma campanha, se tu vê pelo resultado, até aceitável, porém eles enfrentam o Real Madrid e nem por um segundo conseguem mostrar competitividade, né? Perdem de 2-0 na ida, 2-0 na volta. A expectativa em cima daquele time era grande por causa do investimento, né? Mas a bagunça da gestão e dentro de campo fez com que os Blues terminassem a Premier League apenas em 12º lugar, o que foi a pior posição do Chelsea desde que se tornou um clube rico. E lembrando, hein? Lembrando, nunca dá pra esquecer, depois de gastar mais de meio bilhão, falei, 1 bilhão, falei, em reforços, foi mais de 1 bilhão. Uma incompetência pra entrar aí pros livros de história, né? Ninguém mais lê livro de história hoje em dia. Uma incompetência pra entrar aí pra Wikipédia, né? E por falar em alta expectativa e uma péssima realidade, a gente volta pra temporada 2003-2004 pra falar do Real Madrid. Eles começam aquela campanha até que ok, vencendo a Supercopa da Espanha, que naquela época era disputada no começo da temporada, né? Mas dali pra frente tudo ficou pior. Na Copa do Rei, na Champions e em La Liga, eles decepcionaram muito e por 2 motivos. Um, porque eles são o Real Madrid, né? Só isso já é o suficiente. Mas outro, porque essa foi a primeira temporada oficialmente dos Galácticos todos juntos, já que esse grupinho seleto de craques na época aí se completou com a chegada do Beckham em 2003. Então, além desse astro, eles tinham o Figo, o Zidane, o Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos. Esperava-se que o Real Madrid pudesse ser um papa títulos, né? Mas não foi o que aconteceu. Na Copa do Rei, os merengues perderam a final pro Real Saragossa de virada por 3-2. E naquilo que talvez fosse o principal objetivo da temporada, a Champions League, veio também uma eliminação surpreendente e um pouco vexatória pro Mônaco, porque é aquela que vocês conhecem quando o Real Madrid toma gol tanto na ida quanto na volta do Fernando Morientes, que era jogador do Real, emprestado do Principado. Mas essa eliminação aí causou tanto estrago, né, que depois dela o Real Madrid ficou simplesmente 6 temporadas caindo toda a santa Champions nas oitavas de final. E na La Liga, o Real Madrid Galáctico até começou bem, mas na reta final azedou de uma maneira incrível. Eles simplesmente perderam 7 dos últimos 10 jogos do Campeonato Espanhol, tendo que se contentar com o 4º lugar, não até só atrás do Barcelona, tá em terceiro como lugar. também das surpresas Valência e Deportivo La Coruña. La Coruña já sei nem pra onde tá com a divisão. 2003-2004 para falar de outra equipe que viveu um inferno tanto dentro quanto fora de campo, que foi o Napoli. Naquela época, o clube tava muito mal das pernas, né? Então a queda na Copa da Itália, não conseguindo avançar num grupo fraquíssimo, até que a gente deixa de lado, porque o problema mesmo veio na Liga. O Napoli tava na Série B naquele momento e passou grande parte da temporada brigando pra sair da zona de rebaixamento, pra não cair pra Série C. Quando eles trocaram de treinador e conseguiram ter uma certa estabilidade, aí as coisas melhoraram e o Napoli terminou em 13º no campeonato, uma posição ainda muito longe do acesso, né? Mas até aí tudo bem. O problema é que o clube tinha dívidas ali de cerca de 70 milhões de euros na época e perdeu a licença para continuar no campeonato, declarando falência
quase fechando as portas. Caramba, você não sabia não. Mas no que foi possivelmente o pior ponto da história do clube, porque eles foram rebaixados administrativamente para a Série C. Não tinha condição financeira. Ao ser comprado pelo empresário Aurélio De Laurentiis, que fez o clube renascer com outro nome, né? Napoli Soccer, que depois voltou pro nome mais conhecido, né? Società Sportiva Calcio Napoli. Ainda bem que o resto da história, a gente tem um vídeo aqui, por exemplo, só sobre o título italiano recente do Napoli, que é isso em Napoli. E ó, se somar os clubes relevantes das top 7 ligas que a gente cobre, dá coisa de uns 23, 24. Então a gente simplesmente não teria como fazer um vídeo falando de todos, tá? Por isso a gente tentou variar bastante, né? Muitas histórias distintas aí, de 6 ligas diferentes. Mas se vocês quiserem muito, a gente poderia fazer aí uma parte 2 com um detalhe. Tem clubes que mesmo a pior temporada do século ainda é bem decente, tá? É o caso do Porto, por exemplo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like antes de sair. Pô, essa aí do Napoli, sabendo que o Napoli quase fale. Caramba, o Napoli hoje em dia é gigante. A gente não é um time tão forte, mas de história é muito grande mesmo o Napoli na Itália e na Europa ao todo, né? Mas é isso, galera, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal, me siga no Instagram. E comenta aqui embaixo também qual desses jogos aí que vocês viram que teve a maior taca. No caso do Barcelona, por exemplo. Se você assistiu esse jogo ao vivo ou não. Então comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Porque na minha opinião, como eu falei no decorrer do vídeo, eu assisti esse jogo aí do 8-2. Que é do Barcelona, com o Coutinho fez até gol, jogou muita bola, sendo que ele foi emprestado na época pro Bayern, e lá no Bayern ele acabou com o Barcelona nesse jogaço, e até no final acabaram ganhando até a Champions, o Bayern de Munique. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, e é isso, valeu, até a próxima, fui!